A tarefa proposta a Hércules neste trabalho é aparentemente simples, mas necessária para despertar sua sabedoria e exercitar sua capacidade de decisão. Para alcançar êxito nessa prova, o ser deve seguir a voz da sabedoria e não se deixar influenciar pelo instinto e pelo intelecto. Ao acalentar e proteger a corça em seu coração, é sinal de que os homens já conseguem atingir o nível espiritual de consciência. Reconhecer o reino espiritual. Olá, amigos e seguidores do canal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Trechos de Conhecimento. Hoje estudaremos o quarto trabalho de Hércules, a captura da corça. Como síntese deste trabalho, trazemos algumas chaves. O processo é quando o homem reconhece o reino espiritual. Já a tarefa principal é destacar-se da consciência de massa e transcender o plano psíquico. A realização é alcançar a capacidade de intuir. E, por fim, a chave para a realização é reconhecer a realidade interna. Iniciaremos nossa leitura na página 63. Em seu quarto trabalho, Hércules, que ainda obedece a muitas vozes, é testado em relação a qual delas seguir. A tarefa proposta é aparentemente simples, porém adequada para despertar sua sabedoria e treinar sua capacidade de escolha. Na vida, parece que tudo o que é realmente importante se apresenta como uma forma externa muito simples, e assim é a captura da corça. Silêncio profundo. Uma paisagem serena estende-se para além do portal. No horizonte, vislumbra-se um templo. A meia distância, sobre uma elevação, está a corça, jovem, esguia. Hércules observa-a atentamente, procurando escutá-la. Imóvel e silencioso, ouve então uma voz que vem dos arredores do templo e que afirma categoricamente: esta corça é minha. Fui eu quem a alimentou durante todo esse tempo. Logo a seguir, eleva-se outra voz, competindo com a primeira. Não, a corça é minha. Finalmente, ela me poderá ser útil e, portanto, ficarei com ela. Hércules permanece atento, imparcial, ouvindo as duas vozes em disputa. Agora, uma terceira voz, interna, é escutada pelo herói. A corça não é de quem a está reivindicando, mas sim do Deus do templo. Muito decidida, assevera que Hércules é quem deve capturar a corça, sem todavia entregá-la a ninguém e nem tampouco tomá-la para si, mas conduzi-la ao templo mencionado. Hércules atravessa o portal, deixando, porém, para trás vários presentes que recebera no passado. Este sinal de desapego é importante, porque prepara seu ser para a renúncia que deverá fazer a seguir. Artemísia, primeira voz que se fizer ouvir, e Diana, que se expressar em seguida, estão a esta altura observando atentamente todos os movimentos do herói. Empenham-se em desviá-lo da meta proposta, ao mesmo tempo que vigiam a corça que ambicionam. As duas começam, a partir daí, a tentar bloquear os esforços de Hércules. Ele vai ao encalço da corça por todas as partes e tem em sua tarefa dificultada pela presença e pela interferência possessiva de Artemísia e de Diana. Assim, durante 1 ano, de montanha em montanha, escondendo-se pelas florestas, tenta capturar o animal sem o menor resultado. Mas o herói não desiste e consegue acompanhá-lo, ainda que de longe. Finalmente, um dia a corça, cansada da fuga, estende-se na relva para dormir. Hércules aproxima-se dela em passo silencioso, cautelosamente, sem nenhuma ansiedade, as mãos prontas para apanhá-la, se for o caso de agarrá-la de imediato, e os olhos firmes sobre ela. No momento oportuno, dono de si e dos seus movimentos,
dispara uma flecha que lhe atinge a pata. Impossibilitada de caminhar, a corça não se move quando Hércules se aproxima, e ele, segurando-a nos braços, mantém-na firme, apoiada sobre o próprio coração. O herói dá, então, por terminada a busca da corça, mas, em vez de levá-la ao templo, passa a lamentar-se, relembrando todos os sacrifícios por que passara, dizendo para que o instrutor o ouça, que buscara a corça por muitos lugares, que atravessara florestas, planícies, bosques. Enfrentei a natureza selvagem, os desertos, resisti aos obstáculos que dificultavam meu trabalho, esforcei-me, enfim, persisti. Decididamente, a corça é minha, diz ele. A corça é minha, repete. Você se engana, ressoa a voz conhecida do instrutor invisível. A corça não pertence a nenhum de vocês, mas deve ser conduzida ao templo onde moram todos os filhos de Deus. Hércules tenta esclarecer-se então sobre o assunto, já que parte de seu ser insiste na posse da corça. Mas por quê? E tentando uma justificativa que poderia ser persuasiva, argumenta: não vê que a seguro junto ao coração? O instrutor procura então transmitir-lhe algumas verdades que sua mente conturbada não conseguia captar. Pondera, procurando fazer com que Hércules perceba que, como filho de Deus, deveria considerar aquele templo como sua própria morada. Se a corça estiver lá, vocês não estarão juntos? Ou você não irá morar lá? Pergunta-lhe. Hércules nada responde e o instrutor acrescenta: por que você não compartilha da vida dos filhos de Deus? Isso porque os filhos de Deus vivem todos no templo, sem se preocuparem em ter posses. Encontrando ressonância na mente de Hércules, amorosamente fala-lhe o instrutor: deixe a corça no templo. O herói acede. Leva o animal para dentro do recinto e coloca-o bem no centro. No momento, porém, em que vê sua pata ferida, volta a sentir-se com direitos sobre ele. A corça é minha, insiste. Artemísia, que permanecera do lado de fora do templo, ouve esta última frase e retruca que a corça é dela, pois que, afinal, durante toda a vida vira seus reflexos na água dos rios e dos lagos e sempre seguira seu caminhar pela terra. Considerava-se ela dona de todas as formas. Tendo em vista esses fatos, o Deus daquele templo resolve pronunciar-se definitivamente: a corça é minha. Todos os espíritos repousam em meu seio, portanto, esta corça também. Voltando então o olhar para fora, dirigiu-se às duas jovens: Artemísia, não entre neste templo. Você, Diana, pode fazê-lo, mas somente por alguns instantes. Diana, um pouco acanhada, entra e, ao ver a corça, que lhe parece morta, é tocada pela cena e apela: por que não podemos estar no templo como ele? O Deus responde-lhe que Hércules trouxera a corça amorosamente e que a pousara sobre o próprio coração. Assim termina este teste, com a corça sob a tutela do Deus do templo, mantida, pois, em lugar sagrado. Indo-se dali, Hércules ouve do instrutor a recomendação de olhar outra vez para o templo. Do portal, ele divisa a paisagem que lhe é familiar e reconhece uma jovem corça andando sobre as colinas. O herói permanece atônito, sem nada compreender, e proveniente de um nível muito elevado, ouve-se a seguir uma voz diferente de todas. Pacientemente, é preciso buscar a corça e levá-la como presente ao lugar sagrado. Isso é feito século após século, incontáveis vezes, até que de lá ela não saia mais. Silenciada a voz vinda do alto, Hércules prossegue sua caminhada conforme orientação de seu instrutor. Fica patente aqui que as personagens que aparecem nos mitos são, quase sempre, aspectos do mesmo ser, no caso, do próprio protagonista da história. A corça deste episódio, por exemplo, representa para nós vários aspectos de Hércules, alguns já conhecidos, outros ainda em potencial. Quando o indivíduo emerge da consciência de massa, interage com o instinto,
com o intelecto e com a intuição, tendo consciência dessas três energias bem diferentes entre si. Ora é uma, ora é outra que predomina. Sua tarefa é então transformar o instinto em intuição, usando para isso o próprio intelecto, que deve compreender o processo, concordar com ele e participar da obra. Caso contrário, surgem os conflitos psicológicos que todos conhecemos. A corça, portanto, significa às vezes um instinto, a parte mais material do ser. Outras é o intelecto, que argumenta e analisa, e ainda, outras vezes, equivale à própria intuição, luz que traz em si todas as soluções, dispensando o uso do raciocínio. O lado instintivo, possessivo, quer ter a corça para si. O intelecto, por sua vez, não se dispõe a desapegar-se dela. Todos se julgam seus proprietários, até mesmo o eu consciente do indivíduo. Para atingir o propósito deste trabalho, o eu consciente não se deve deixar influenciar pelo instinto, Artemísia, e nem pelo intelecto, Diana, mas seguir a voz da sabedoria. A consciência de massa, embora transcendida, tem enraizado em si o senso da propriedade, que é uma das últimas ilusões da qual o homem evoluído se liberta. Entretanto, o próprio Deus do templo, usando palavras típicas dos homens, afirma que a corça é dele. Sim, tudo é de todos, tudo é do único. Sendo simultaneamente símbolo do instinto, do intelecto e da intuição, a corça começa a indicar a consciência da unidade no homem. Imprevisível é a intuição que esse animal representa. Em determinado momento, encontra-se deitada, imobilizada, dentro do templo. Logo depois, é vista esguia, cheia de vida, saltando pelas colinas. A busca que o homem empreende ora se identifica com o passado, instinto, ora com o presente, intelecto, ora com o futuro, intuição. Etapas evolutivas da humanidade. Para o instinto e para o intelecto, é difícil aceitar que, num estágio futuro, a propriedade não existirá como agora, e se, após ter acalentado e protegido a corça em seu próprio coração, o homem consegue depositá-lo no templo onde estão incluídos todos os filhos de Deus, é sinal de que já atinge o nível espiritual de consciência. Bem, queridos amigos, hoje ficamos por aqui. Não deixe de fazer a leitura completa deste capítulo. Lembrando que essa obra está disponível no site da Iridim Editora, www.iridim.org.br. No próximo programa, estudaremos o 5º trabalho de Hércules, a morte do leão de Nemeia. Nos vemos na próxima semana. Até lá!